Aqui é a professora Jomara. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a termologia e já te dando a dica que termologia ela é um dos ramos da física que preocupa-se em estudar fenômenos que estejam ou aquecendo ou resfriando, ou seja, variando a sua temperatura, trocando calores. Só que a termologia ela tem uma abrangência muito grande. Porque se você pensar, várias coisas estão aquecendo, estão resfriando e você vai ter presença de várias grandezas, como a temperatura, o calor, a transferência de calor, o fluxo, a propagação. Então a física ela se subdivide dentro da termologia. A primeira divisão dela é a termometria. Metria vem do grego de medida e termo vem de temperatura. Então quer dizer que a termometria ela está dentro da termologia, que é um ramo da física, mas ela preocupa-se em quantizar os tipos de temperatura, né? Tenta medir, mensurar a temperatura de um corpo. Ela não se preocupa de forma alguma de medir o calor. Porque quem mede o calor, quem mensura esse tipo de calor e estuda quais são os tipos de calor, se é sensível, se é latente, como ocorre essa troca de calor, é a calorimetria. Por isso, metria, medida, calor de calor. Então, a calorimetria, ela vem estudar os tipos de calor. E ela não preocupa-se muito em definir o processo da temperatura. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre termometria, verificar tudo que esteja relacionado à temperatura. Lembrando que a física, ela tem por objetivo estudar os fenômenos da natureza. Então, todos os fenômenos que nós possamos pensar que esteja variando a sua temperatura, a termometria vai estar calculando e mensurando essa temperatura, tá bom? A temperatura, o que seria ela, né? O que seria a temperatura, então, professora? Se temperatura é estudado por termometria e o calor pela calorimetria, concorda, então, que eles são diferentes? Porque se são grandezas estudadas em ramos diferentes, eles têm que ser distintos. De fato, isso é correto, tá, pessoal? A temperatura, ela está relacionada à vibração das partículas. Quanto maior for a vibração das partículas, maior for a colisão entre as partículas, maior será a temperatura do corpo. Observa, quando você está parado, quietinho na sua casa aí, de boa, só escutando a professora, a temperatura do seu corpo é de uma forma. Mas começa a correr, fica aí vendo a minha aula e começa a dar uma corrida aí. Você vai ver que a sua temperatura vai aumentar, você vai transpirar mais, porque você vai estar também produzindo calor. E a temperatura, que são as vibrações, as moléculas que constituem o seu corpo, elas estão vibrando, chocando uma a outra mais rapidamente, produzindo energia cinética, fazendo com que aumente a temperatura do seu corpo. Por isso, quando a gente está com febre, a temperatura do nosso corpo eleva, porque o seu corpo gasta mais energia para combater algum micro-organismo, alguma coisa que esteja no seu organismo. Então, as partículas que constituem o seu corpo começam a bater, a colidir, a vibrar com maior intensidade, fazendo com que você eleve a temperatura. E se você não tomar cuidado, eleva tanto a sua temperatura que aí você tem que tomar alguma medicação, alguma outra coisa para que não fique acima de 37 graus Celsius, que seria a sua temperatura normal. E o que seria então calor? Calor é diferente um pouquinho. O calor é já mais uma energia térmica em trânsito. O que seria isso? Imagine dois pontos. Esse lado aqui é uma pessoa e esse lado aqui outra pessoa. Tem uma pessoa A, uma pessoa B. O calor ele só vai sair de um corpo para o outro, ou seja, essa energia térmica só vai sair de um corpo para o outro se tiver diferença de temperatura. Imagine que a temperatura desse corpo A seja de 20 graus Celsius e do corpo B de 30 graus Celsius. Tá vendo que as temperaturas são distintas? E o calor ele vai sair de um corpo que tenha maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ou seja, do corpo quente para o corpo frio. Então, como aqui era 30 graus Celsius, se eu colocar os dois em contato, o calor vai sair do corpo de 30 graus Celsius e ir em direção para o corpo de 20 graus Celsius. Aí você pode pensar, professora, mas aí quer dizer que todo o calor dele vai para este cá e aí acaba, ele fica sem nenhuma temperatura, sem nenhum calor? Não, vai acontecer o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Os corpos que estão de diferença de temperatura vão produzir energia, que é esse calor sendo transferido.
Só que esse calor para até que esses corpos atinjam o equilíbrio térmico, quando eles estiverem à mesma temperatura. É como se aqui fosse 30 e aqui fosse 20. E começou a fazer a transferência de energia. Quando os dois tiverem a mesma quantidade de temperatura, o calor para e eles permanecem cada um com a sua temperatura, e eles param essa troca de calor, essa troca de energia térmica. Então a temperatura ela não precisa vir junto com calor. Você tem a temperatura do seu corpo, mas às vezes não está produzindo calor. Só produzimos calor quando a gente entra em contato ou com o meio externo, ou com alguém que esteja ao nosso redor, ou que esteja ao contato conosco, e é com uma temperatura distinta. Aí quando nós colocamos, exemplo, entramos em contato, colocamos a nossa mão em uma parede quente, se a parede estiver quente, ela vai transferir calor para a nossa mão, nós vamos sentir o calor da parede. Por isso que quando uma pessoa está com febre, a própria pessoa não consegue definir se está com uma temperatura elevada ou não, porque ela coloca a mão nela e ela está, a mão e o pescoço ou qualquer parte do corpo dela está na mesma temperatura. Ninguém vai ceder e ninguém vai receber calor. É a mesma temperatura, não existe troca de calor. Mas imagine uma pessoa com uma temperatura normal, né, de 37 graus Celsius. Chega e coloca a mão na cabeça da pessoa que está com febre. O que vai acontecer? Será que ela vai notar a diferença de temperatura? Sim, porque agora vai ter troca de calor. Quando uma pessoa que esteja com temperatura normal coloca a mão na cabeça de alguém que está com febre, a tendência é que o corpo mais quente transfira calor para o corpo mais frio. Então vai sair calor da pessoa febril para a mão da pessoa que está normal, e ela recebendo esse calor, ela consegue dizer se a pessoa está com febre ou não. Então observa, existe trocas de calor somente quando houver diferença de temperatura. E o engraçado é que a temperatura ela pode variar para diversos corpos. Olha um exemplo, eu tenho aí vários, eu coloquei para você uma situação, um problema. O desenvolvimento da ciência, né, coloquei para vocês, e da tecnologia pode ser considerado muitas vezes como a solução para situações trabalhosas do dia a dia. E aí eu coloquei para vocês 3 situações, você tentar determinar, na verdade são 4 situações para você determinar qual do corpo está com uma temperatura mais elevada. Então nós temos a brasa de carvão de uma churrasqueira, então mentaliza aquela brasa bem vermelhinha, o óleo fritando batatas, depois que você fritou a batata, o óleo bem quente, um filamento de uma lâmpada incandescente, que são aquelas lâmpadas amarelinhas acesas, e você vê aquela lâmpada, aquele filamento lá dentro que chega a ficar vermelho, ou a chama de uma vela, né? Qual desses aí estariam mais quentes, com a temperatura mais elevada? Como é que eu sei dizer? Aí, no caso, você teria que ir para o mundo microscópico da coisa, verificar a vibração das partículas, tá? Então, a concepção artística do movimento de vibração dos átomos de um corpo sólido sendo aquecido pode ser representado por essa imagem aí. Observa aqui para vocês, ó. Eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho um corpo, né, sólido, e aqui são as partículas dele. Todo corpo que é constituído de matéria é constituído de átomos, que são partículas menores, e todos os átomos têm elétrons, prótons, nêutrons dentro dele. Então, um corpo sólido, sem estar aquecido, ele estaria nessa situação aqui, ó. Tá vendo? Sem quietinho. Agora, observa a situação de baixo. Eu comecei a aquecer esse objeto, e a vibração dele começou a aumentar. As partículas que constituem esse corpo começou a vibrar com uma intensidade um pouquinho maior. E quanto maior for a intensidade do fogo que eu for colocar aqui, aquecendo essa barrinha sólida, metálica, maior será a vibração e mais quente vai ficar essa placa e maior será a temperatura deste corpo. Então, a temperatura, de fato, ela está relacionada à vibração. Então, olha um exemplo, uma chapa metálica com as suas partículas, lembrando que as partículas do corpo não ficam quietas, né? Nosso corpo nada é parado, sempre as partículas estão vibrando. Mas o que acontece quando eu coloco uma fonte externa, algo aquecendo ainda mais? Elas vão vibrar com mais intensidade ainda. Observa que elas vão ganhando velocidade quanto maior é a intensidade desse corpo. Falar um pouquinho sobre o termômetro, que também está relacionado com a temperatura. Então, temperatura ela está relacionada com
duas coisas que a gente tem que colocar na sua cabeça. Temperatura refere-se primeiro ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura. E se está tendo maior agitação das moléculas que constituem um objeto, quer dizer que maior está sendo a colisão lá dentro. Partículas estão batendo e vibrando com maior intensidade. E quanto maior for isso, maior será a energia cinética das moléculas. Mais movimentação vai estar acontecendo lá. E aí nós entramos, como eu posso medir isso, né? Como é que eu posso mensurar? Como é que eu posso medir o termômetro? O primeiro termômetro criado aí foi feito por Galilei em 1607. E ele não tinha esse nome como a gente conhece hoje, né? A gente sabe que o termômetro clínico, que é esse utilizado de mercúrio, ele tem as medidas dele de 35 a 42 graus Celsius. Ele consegue medir essa variação. A temperatura normal do nosso corpo é 37 graus Celsius para homens e 36,7 para mulher. Um pouquinho, varia só pouca coisa, tá? Dizem que é 37, mas existe uma pequena distinção. Então, ele consegue medir qualquer variação, de 35 a 42 graus Celsius, no termômetro de mercúrio. Então, nós dizemos que a substância que fica aqui dentro de vermelho, nós chamamos de substância termométrica, que é a substância que vai dilatar. Quando colocamos debaixo do braço a temperatura do nosso corpo, de 37 graus Celsius aproximadamente, ela faz com que esse mercúrio dilate, expanda no tubo do termômetro aqui. E aí, como é que eu sei a medida dele? Como ele vai expandindo, ele vai variando? Quando a gente vai medir, né? A gente tem que esperar o termômetro parar de oscilar. Quando ele para de oscilar e ele fica quietinho numa medida, quer dizer que ele atingiu o equilíbrio térmico. E atingindo o equilíbrio térmico, eu pego e vejo a temperatura do corpo de uma pessoa ou de qualquer outro objeto que eu esteja mensurando. Então, o primeiro termômetro que se estudou, ele não era tão bonitinho assim, pequenininho, né? Ele tinha um formato um pouquinho diferente que nós vamos ver aqui agora. Quando é que surgiu, então, o primeiro termômetro? O primeiro termômetro, ele teve o nome de termoscópio. Ele foi criado por Galileu Galilei em 1607. E a substância termométrica, que foi a substância que ele utilizou para estar dilatando, foi a água. E engraçado é que hoje em dia nós utilizamos um aparato bem pequeno. Você pede um termômetro, é algo bem pequeno, que você coloca debaixo do braço para mensurar a temperatura, né? Antigamente utilizava-se o termômetro de mercúrio. Hoje nós temos os termômetros mais digitais, que o mercúrio é bem volátil, né? E aí, às vezes, a criança pode manusear, deixar cair, colocar isso nos olhos ou na boca, e ele é tóxico. Então, eles optaram para utilizar o digital. Mas, antigamente, quando você queria aferir a sua temperatura, imagine o quão trabalhoso era, porque não era algo pequeno, né? Ele era uma vasilha, vários acoplamentos de vasilha com um bulbo, e a pessoa tinha que ficar um bom tempo segurando para tentar dilatar, porque a água ela não dilata tão facilmente como o mercúrio. Então, o primeiro termoscópio, que é o primeiro termômetro, foi criado por esse carinha aqui, o Galileu Galilei, e ele tinha esse formato aqui, ó. Ele tinha esse formato. Então, aqui embaixo tinha uma espécie de uma vasilha, né? Onde colocava-se a água. E aqui era um tubo, como se fosse uma vidraria de um bulbo da química. Essa água aqui era da água que estava aqui dentro, né? Eles colocavam uma certa pigmentação nessa água para poder fazer a marcação aqui no tubo para ficar mais visível, tá bom? E como é que era feito isso? Era mais ou menos assim. Dentro do tubo tinha ar, que eu mostrei aqui para vocês, e a pessoa que estava febril, ela colocava a mão nesse tubo, dessa bolinha aí, onde tinha um ar, e deixava por algum tempo. E o que acontecia com o ar lá dentro? Como existe esse contato, acaba que o corpo mais quente transmite calor para o corpo mais frio, que no caso seria o ar. Então a mão da pessoa ia transmitir calor do corpo dela para o ar. O ar ia começar a aquecer, e todo o ar que é submetido ao aquecimento, ele se torna menos denso. E estando menos denso, ele fica na parte de cima. Então quer dizer que todo o ar que vai ficar aqui dentro desse tubinho, a tendência dele é querer subir e concentrar aqui em cima. E o que vai acontecer, né? E o que vai gerar na consequência disso?
como esse tubo está conectado à água, vai gerar uma certa pressão aqui dentro do fluido, ó. Como o ar vai estar subindo para querer ficar aqui, por estar quente, menos denso, ele sobe, vai fazer com que a água suba nesse processo junto com essa movimentação do ar. E ela subindo nesse processo, ela vai aumentar o nível aqui de marcação. Então eles faziam uma marcação do nível da água, né, no estado normal, e quando ela subia dessa marcação, indicava que a pessoa estava com febre. Então a pessoa tinha que ficar um bom tempo segurando lá, deixando a mão aquecendo o ar, para o tubinho começar a puxar a água para dentro dele. Esse foi o primeiro termômetro criado, que a gente chama de termoscópio. Então observa, a água entrava aqui, devido ao ar subindo aqui, né? A água entrava aqui dentro e esse nível ia subindo, indicando que a pessoa estava febril. Então esse foi o primeiro termômetro que se conhecia na época. Depois surgiu outros termômetros químicos, chegando até o digital que nós conhecemos hoje. E como é que era feita essa medição da temperatura? Como eu disse para vocês, o termômetro ele fica variando. Quando a gente coloca, observa o termômetro na água fria, ele mede uma medida aqui, ó. Na água quente, ele tem uma outra medida. Para você saber o quanto que ele variou, a gente sempre vai pegar esse intervalo, que seria o final menos o inicial, que seria 40, essa variação. Então, o termômetro, quando ele vai, nós vamos usar o termômetro para medir, ferir nossa temperatura, nós temos que deixar ele atingir o equilíbrio térmico para descobrir qual foi a variação para quantizar a temperatura do nosso corpo. Então, criou-se, né, algumas escalas termométricas. As escalas termométricas mais conhecidas são essas escalas aí Celsius, criada por um agrônomo sueco, Anders Celsius, e ele utilizou a substância termométrica que ele utilizou para verificar se dilatava ou não, foi a água. Temos também o Fahrenheit, ou Fahrenheit, ou Fahrenheit, né, que ele foi um alemão que chama Daniel Gabriel Fahrenheit, e ele utilizou um líquido onde ele começou a aquecer, resfriar para verificar os pontos de fusão, os pontos de ebulição, para criar a sua escala termométrica. E temos também o Kelvin, que é uma escala utilizada mais na Inglaterra. Fahrenheit é usada nos Estados Unidos e em uma parte da Inglaterra. O Celsius é muito utilizado aqui no Brasil, em boa parte do mundo. E o Kelvin é utilizado na Inglaterra, numa parte da Inglaterra, foi criada por William Kelvin, né? Lord William Kelvin. E para ele criar a escala dele, ele analisou um gás perfeito, um gás ideal, que foi um gás onde que ele modificou no laboratório, nas condições da CNTP, ele modificou a temperatura, a pressão, e para que ele tivesse um comportamento específico quando aquecesse, quando resfriasse. E aí criou-se 3 escalas. Só existem essas escalas termométricas? Não. Qualquer um de nós podemos criar uma escala termométrica. Basta termos uma substância em que nós vamos analisar o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessa substância e criar. Mas dentro dessas escalas termométricas que nós conhecemos hoje, as mais famosas que são utilizadas no mundo inteiro são essas, tá bom? Então aqui eu coloquei para vocês os pontos de gelo, que é o ponto de fusão, seria a temperatura onde a água congela, ou que o líquido congela, ou que o gás se torna sólido. Então observa, quando Anders Celsius pegou a água para estudar, ele foi resfriando e verificou que a água do estado líquido, ela virava gelo a 0 graus Celsius. Da mesma maneira, Fahrenheit, ele pegou um determinado líquido, foi resfriando e esse líquido virou gelo a 32 graus Fahrenheit. E Kelvin, com o gás dele, ele foi resfriando o gás até ele fazer o processo de cristalização, né? Onde ele voltou a ser seu estado sólido quando ele atingiu 273 Kelvin. E observa como as escalas elas foram criadas. Celsius adotou o símbolo de graus na escala dele. E o C vem de Celsius, por isso que é maiúsculo, em referência a nome. Fahrenheit também adotou graus na escala dele, e F de Fahrenheit, em maiúsculo por ser nome. Agora, Kelvin não adotou graus na escala dele, então observa aqui, 273 não tem graus. E não está errado, não foi algo que eu esqueci de colocar, mas é porque as escalas Kelvin não vem grau, sempre é só o número e K, sem usar o termozinho do grau do lado, tá bom?
E o ponto PV? PV é o ponto de vaporização, né? Que seria aquele momento em que a substância se tornaria vapor. Então ele fez da mesma maneira que eu expliquei para vocês. Agora, em vez de resfriar, ele aqueceu. Celsius pegou a água e foi aquecendo, aquecendo a água no estado líquido e verificou que aquele líquido começava a evaporar, a dar borbulho, né, no processo de ebulição a 100 graus Celsius, e ele anotou isso como sendo o ponto de gelo, o ponto mínimo, e o ponto de vapor, o ponto máximo. Então a escala dele variava do frio para o quente nessas medidas. Da mesma maneira, Fahrenheit, ele fez o processo do líquido, foi aquecendo até ele dar o primeiro vapor, né, dar o primeiro borbulho a 212 graus Fahrenheit. E Kelvin pegou um determinado gás e verificou que aquele gás, esse vapor, né, virava gás a 273 Kelvin. E lembrando que nos estados da matéria não são só três, sólido, líquido e gasoso, como a gente aprendia, né? Nós temos, antes do sólido, condensado de Eisen-Bose, que é o estado mais, a gente fala que não tem como ser mais sólido, né? Mas é um estado onde as partículas estão mais unidas do que no estado sólido, né? A vibração dela é bem pouca, mais pouca do que na vibração do sólido. Lembrando que todas as partículas que constituem o nosso corpo sempre estão vibrando, seja no estado sólido, líquido ou gasoso. O que muda é a intensidade. No estado sólido elas vibram menos, no estado líquido um pouquinho mais, no estado de vapor mais do que no estado líquido. Então, no estado condensado de condensado Eisen-Bose, as partículas estão mais paradas do que no estado sólido. E o estado de vapor, que a gente chama de gasoso, ele tem uma diferença aí. Depois do estado líquido, nós temos o estado de vapor, depois o estado de gás e o estado de plasma, tá? E isso tem a ver com o grau de vibração das partículas. Quando eu vou aquecendo um corpo, líquido vira vapor. Quando eu aqueço esse vapor, ele vira gás, que é um estado das partículas mais ionizadas. Elas vibram com mais intensidade, colidem com mais intensidade, a temperatura é maior. E se eu aquecer ainda mais esse gás, ele vira plasma, que é o que constitui as estrelas. As partículas que constituem esse corpo, estão vibrando com tanta intensidade, colidindo com tanta intensidade, que a energia é tanta que você vê feixes de energia no gás, que é o que nós chamamos de bola de plasma, que são aquelas bolas onde existe um gás rarefeito que é bem aquecido. As partículas vibram com tanta intensidade que você vê os feixes de luz sendo produzidos. Então, quando eu falo que Kelvin usou um gás e ele atingiu a temperatura, o ponto de vapor foi de 373, geralmente é 373,15, 273,15, mas vamos considerar como 273, quer dizer que aquilo lá deixou de ser vapor e se tornou gás, tá bom? A escala Kelvin, ela não começa no 273, o início dela é no 0 Kelvin, que seria a temperatura onde as partículas não vibrariam, tá? Mas isso é impossível de produzir, né, em laboratório, porque mesmo assim a gente sabe que fisicamente é impossível existir uma temperatura onde as partículas não vibrariam, acaba vibrando. Então a gente vai considerar como se fosse 273 o ponto mais baixo e o 373 o ponto mais alto, ok? Então é só mudando, então seria PV, o PG embaixo, PV em cima, o limiar quer dizer o último, então o PG, que seria o PV, que seria o ponto de vapor, seria o último, e o ponto de gelo, o início. E aí, como é que eu posso montar as minhas escalas? Eu monto assim, olha, eu tenho os pontos que eu te falei, o ponto de vapor em cima, o ponto de gelo embaixo, que são os máximos e os mínimos da minha escala, e o ponto do meio nós chamamos de ponto de equilíbrio, né, o ponto médio, é onde é mensurada a temperatura. E o que eu mostrei para vocês são as escalas com esses pontos. Então, olha aqui, nós temos a Celsius de vermelho, a Fahrenheit de azul e o Kelvin de verde. E aí nós temos as escalas aqui organizadas. E o ponto médio aqui seria a temperatura de equilíbrio entre as escalas, seria a temperatura que nós vamos medir. Porque a gente só consegue medir um corpo quando ele atingir o equilíbrio. Então, seriam essas medidas que nós vamos estar mensurando aqui, tá bom? Então, o ponto de ebulição é o ponto PG e o ponto de vapor é o PV. Então, temos PG, PV aqui. E como é que eu faço para criar as escalas? Para que criar escalas? Para que criar fórmulas? Imagine você aqui no Brasil, e aqui eu falo para você, olha, a temperatura do Brasil é 25 graus Celsius, a nível do mar.
E aí você vai para os Estados Unidos e lá você vê alguma coisa mostrando que a temperatura lá é 72 graus Fahrenheit. Aí você vai pensar, meu Deus, lá no Brasil tá 25, aqui tá 72, então tá quente demais aqui, porque a tendência é que quanto maior a numeração, mais quente se torna, não é? Mas não é assim. Às vezes o 72 Fahrenheit lá equivale à mesma coisa do 25 graus Celsius aqui. Mas como é que você vai saber se está sendo a mesma coisa, ou se está mais quente, ou se está mais frio? Você precisa ter uma escala de conversão, que vai te dizer aquela escala em Fahrenheit equivale a quanto na de Celsius. Ou aquela escala em Fahrenheit vale quanto lá em Kelvin, se você estiver na Inglaterra ou em outro lugar que faça essa menção em Kelvin. Então, essas escalas nós chamamos de equações de conversão, que vai ser fórmulas onde você vai conseguir converter de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, de Kelvin para Fahrenheit, e aí vai, tá bom? Como é que eu posso montar isso? É bem simples, olha. Para montarmos, a gente sempre vai pegar o ponto médio menos o ponto inferior. Então, obtemos essa primeira linha aqui. Observa aqui, vou até pegar aqui para você ver uma caneta, que seria pegar esse ponto aqui, né, do meio, ponto médio, menos o ponto inferior. Então, sempre nós vamos fazer uma conta aí de subtração. Então, eu faço TC menos 0, formando essa primeira linha aqui. Depois eu vou pegar a parte dos extremos, que seriam os máximos e os mínimos da escala. Então, eu vou pegar o máximo, que é 100, menos o mínimo. Então, forma essa parte aqui de baixo. Então, toda vez que eu saio de uma escala e vou para outra, eu quero igualar, achar uma escala correspondente de Celsius na de Fahrenheit na de Kelvin. Então, quando terminamos uma escala, nós colocamos o símbolo de igual, para vermos como é que seria o correspondente dessa escala Celsius numa outra escala. Então, fazendo a mesma coisa na outra escala de Fahrenheit, lembrando que a conta é sempre de subtração, nós teríamos TF menos 32, formando a parte do numerador. E agora dividimos pelos extremos, que seria 212 menos 32, formando o denominador. Como nós terminamos a escala, colocamos igual e vamos fazer agora montar a fórmula do de Kelvin. Sempre o ponto do meio, que seria TK ou T, né? Menos o ponto mínimo, formando o numerador, e os extremos, 373 menos 273, formando o denominador. Professora, mas essa escala está esquisita. Geralmente não é só dois membros, um antes da igualdade, um depois da igualdade? Sim. Essa escala, essa fórmula que a gente está criando, ela é uma conversão das três escalas. Você pode brincar de converter de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit e vice-versa. Então, essa escala aqui nunca vai ser usada, essa fórmula nunca vai ser usada em três membros como está aqui. Geralmente, a gente vai sempre usar de dois em dois, ou esses dois primeiros, ou esses dois últimos, ou o primeiro com o último. A gente está montando tudo junto só para ter uma praticidade, mas não quer dizer que a gente sempre vai usar elas juntas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês depois separado como é que seria isso. E aí, como é que a gente pode prosseguir nesse cálculo nosso aqui? Deixa eu só pegar aqui. Então, agora para a gente prosseguir, pessoal, a gente vai fazer a subtração. Então, aqui, ó, vamos subtrair 100 menos 0, 100. Então, vou até colocar aqui. Aqui vai continuar 100, certo? Agora, o 212 menos 32 dá 180. E 373 menos 273 dá 100. Na parte de cima, que é o numerador, não tem como subtrair, porque eu estou mexendo o número com letra. Aqui o zero não vai ter efeito nenhum, então ele vai sumir, né? Mas esses dois eu não posso subtrair, porque letra e número não faz operação nenhuma. E nesse de cá também não. Então, o que sobrou? Sobrou isso aqui, ó, TC sobre 100, como nós tínhamos visto, TF menos 32 sobre 180 e T menos 63 sobre 180. Só que o denominador está grande. O que eu posso fazer? Eu posso cortar o zero de todo mundo aqui, se eu quiser simplificar todo mundo. Eu posso dividir todo mundo por 2, né? Então, se eu dividir isso aqui por 2,
denominador, lembrando que como é uma igualdade, o que você faz no primeiro tem que fazer igual para todos. Então, se você cortar o zero de um, corta o zero de todo mundo. Se eu dividir o primeiro por 2, todos também têm que ser divididos. Então, quando eu faço 10 dividido por 2, o denominador aqui vai cair para 5. 18 por 2 vai cair para 9 aqui. E 10 por 2 vai cair para 5. Então, olha como é que ficou a nossa fórmula de conversão, a nossa equação de conversão. Ficou dessa fórmula aqui, ó. TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Só que num exercício, a gente sempre vai usar de 2 em 2. Se ele te der o valor de Celsius e pedir para você converter em Fahrenheit, você usa só essas duas aqui, ó. Esquece Kelvin. Esquece essa daqui, joga fora. Então, aqui eu vou te dar um valor para você jogar aqui, para você multiplicar cruzado e encontrar a escala TF, correto? Mas imagine agora um exemplo diferente, onde você vai fazer um exercício e eles te dão agora a escala Fahrenheit e pede para você converter ela na escala Kelvin. Aí como é que você vai usar? Você vai usar essas duas fórmulas aqui, ó. Fahrenheit e o T do Kelvin. Para que eu vou usar o Celsius? Não falou nada de Celsius, eu não posso usar as três de uma vez, então sempre de 2 em 2. Então, eu te daria aqui o valor de Fahrenheit para você jogar aqui e subtrair com 32. E aí, você ia multiplicar cruzado e encontrar o valor do T. Então, as escalas são sempre usadas de 2 em 2. Nunca de 3, como é escrito aqui. A gente só coloca as 3 juntas para ganhar praticidade. E eu poderia também fazer uma outra fórmula, onde eu estaria usando Celsius com Kelvin. Aí, eu ia jogar essa aqui fora, ó. Eu ia tirar essa aqui do meio, ia ficar essa igual a essa de cá. Ia ter esse símbolo aqui de igual no meio, e eu ia ter dois membros, de um lado Celsius, do outro lado Kelvin. Eu ia substituir uma das letrinhas e encontrar o valor da outra. Então, assim, não é tão confuso, a gente pensa que é bem esquisito, mas não é. Eu vou criar um exemplo aqui para vocês. Fiz uma experiência aqui no Brasil e mediu a temperatura de um objeto, e esse objeto mediu 10 graus Celsius. E você quer saber qual é o correspondente dessa escala para uma pessoa que esteja na Inglaterra, onde usa a escala Kelvin, que nós usamos o T para a escala Kelvin. Então, qual que vai ser o correspondente dele? Vai gerar uma incógnita aqui. Você vai querer descobrir quanto que vai ser isso. E aí você vai lembrar quais são as fórmulas. Aí eu tenho aquela fórmula TC sobre 5 igual T menos 273 sobre 5. A professora não tinha o TF menos 32 sobre 9? Tem. Mas por que eu não vou colocar ele aqui? Porque eu só estou envolvendo Celsius e Kelvin. Para que eu vou usar o Fahrenheit aqui? Não tem motivo. Então, lembra que uma equação, ela sempre tem que ter dois membros. O primeiro membro e o segundo membro apenas. Não existe um terceiro membro. E agora, o que eu vou fazer? Agora, nós vamos apenas mudar a letra, né? Ele me deu, no lugar do TC, para colocar 10. Então, eu vou tirar aqui e eu vou colocar 10. Então, ficou 10 sobre 5 igual a T menos 273 sobre 5. E aí, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso cancelar os denominadores, que são exatamente iguais, e cancelar e ficar sem nada aqui embaixo. Ou eu posso dividir 10 por 5 e colocar 2 aqui, tá bom? Então, eu vou simplesmente cancelar, porque eu acho que o caminho fica mais rápido. E aqui ficaria 10 igual a T menos 273. Aí, o que nós fazemos? Isolamos a variável. A variável é o T, a letra. Então, eu vou pegar esse 273 aqui, ó, e eu vou levar ele para o outro lado, alterando o sinal. O que era menos vai vir para cá do outro lado com o sinal trocado. Então, aqui vai ficar 10 mais 273. E do outro lado só sobrou o T. Então, se eu operar aqui, fazer a soma,
a temperatura final lá para uma pessoa lá na Inglaterra vai ser 283 K, porque na temperatura Kelvin não usa grau. Então eu não coloco o grau na minha resposta. Então olha que engraçado. Aqui para o Brasil, a temperatura desse objeto equivaleria a 10 graus Celsius. E a temperatura desse objeto é a mesma coisa para uma pessoa lá na Inglaterra, só que lá não seria 10, seria 283 Kelvin. Então nós acabamos de encontrar o correspondente de 10 graus Celsius para uma pessoa lá na Inglaterra, que seria em Kelvin. Então seria mais ou menos isso, tá bom? As escalas me ajudam de conversão a descobrir o correspondente. E os intervalos de temperatura, que seriam as variações. Quando é que surge isso? Imagine você determinada situação e fala assim, olha, a variação de temperatura foi tanto, o máximo e o mínimo da temperatura foi tanto. Então, quando vier a palavrinha variação, máximo, mínimos, a gente vai usar uma forma da conversão um pouquinho diferente. Em vez de usar, olha aqui embaixo, em vez de usar TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9, como a gente está de costume, nós vamos usar só a palavrinha delta TC, delta TF, delta T. O delta indica variação, quer dizer que a variação já foi calculada. E o que seria a variação? A variação seria o final menos o inicial. Então, toda vez que eu tenho variação de temperatura, sempre vai ser a temperatura final, que eu chamei de θ, menos a temperatura inicial, que eu chamo de θ0. Então, sempre a variação desses dois me dá esse delta θ aqui, ok? Então, a diferença vai vir nessa formulazinha aqui. Quando o exercício falar para você de variação, variou tanto, o máximo e o mínimo é tanto, em vez de usar aquela fórmula antiga que eu mostrei para vocês, você vai usar aqui em cima mudando, colocando só delta. Nós veremos mais exercícios na próxima aula. Espero aí que você, pelo menos essa primeira parte que você tenha compreendido, ela é bem simples. Entender que existe escalas de conversão, que são escalas que eu consigo encontrar o correspondente de uma escala Celsius para Fahrenheit para Kelvin, e aí vai. E existe também uma outra fórmula que refere-se à variação de temperatura, que eu vou utilizar quando o exercício falar ponto máximo, ponto mínimo, que a única coisa que difere é o numerador, que não vai ter ninguém subtraindo aqui, que já é a variação dele, das escalas. Na próxima aula nós damos continuidade, espero que você tenha aprendido até aqui, ok? Um grande abraço!